né, que o Espírito Santo abra o coração de todos nós. Vamos meditar na palavra dele, mas antes disso eu peço aos irmãos que façamos mais uma oração, que a gente vai usar bastante a Bíblia. Amém? Maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, me entrega em tuas mãos, entrego também a tua igreja que aqui está reunida. Pedimos ao Senhor a sabedoria vinda do céu. Pedimos ao Senhor o teu Espírito Santo, para que possamos compreender o teor da tua palavra, para que saiamos daqui verdadeiramente transformados pelo poder do teu amor, Senhor. Que saiamos daqui preparados para passar e transmitir a mensagem adiante. Em nome e por amor do nosso querido Salvador Jesus. Amém. Bom, irmãos, todos temos problemas, senhor? Sim, né? Quem não tem problema aí que atira a primeira pedra, né? Mas qual o maior problema da humanidade, na opinião de vocês? E aí, pode compartilhar qual o maior problema que nós temos na atualidade? Na nossa visão de cristão, o que interferiu na Terra que infelizmente veio a acometer a humanidade e aí prejudicou todo mundo? O pecado, né? Os pais, os filhos, os netos e assim por diante. Mas eu vim para dizer para vocês que o pecado não é o problema. Aí, uai, heresia no púlpito, irmão? Calma, vamos meditar devagarzinho para a gente entender aí esse pensamento, né? Vamos entender, o pecado, inicialmente, é sim um grande problema. Todos pecamos, todos, constantemente, né? Mas há maneiras de evitá-lo e há maneiras de vencê-lo. Não de maneira que nós não pecaremos mais, de forma alguma, mas de podemos de viver de uma forma equilibrada, certo? Afinal de contas, pecado é cair, né? Então é uma coisa espontânea, sem querer, está no nosso DNA, acontece. Agora, quando se torna algo consciente, aí é um problema sério. Mas vamos lá. Vamos entender por que o pecado não é o problema em primeiro lugar. 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, quando acharem, digo amém. Esperar todo mundo achar. Quero que todo mundo acompanhe aí. Filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, qual que é a função de um advogado? Defender. Então, na nossa causa de pecadores, nós temos um advogado onde? No santuário celestial, no tribunal celestial. Você imagina? E, além do mais, é Jesus Cristo o justo. Então, não há culpa sobre o advogado. É um ponto altamente positivo para nós. Nesse quesito, o pecado não é um problema. Nós temos um advogado fiel e justo. Então, para complementar, eu queria dizer para vocês, abrir agora em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? Então, há vários tipos de pecados e há vários tipos de pecadores. Mas o plano da redenção, ele é para todos. É o que fala aqui em 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a têm por demorada. Porém, ele é longânime conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a quê? Se arrepender. Pecado não é um problema, desde que haja arrependimento. Estão começando a entender aí? Pecado não é problema. Temos um advogado e se houver arrependimento. Certo? Continuando. No primeiro evangelho, capítulo 12, versículo 31, ali em Mateus. Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, Jesus falando, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, né? Ele falou todo pecado de roubo, todo pecado de assassinato, ou falou todo pecado? Então, todos os pecados.
Pecado é problema? Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Então, nesse quesito, o pecado não é problema. Mas vamos entender. Ele continua sendo problema, mas também não é um problema. Estranho, né? Seguindo adiante. Até onde vai o limite da graça de Deus? A graça que Jesus concedeu para todos nós. A Bíblia inteira, desde o Gênesis até Apocalipse, ela trata de graça. É uma graça que não é de graça, porque ela não foi barata. Foi preço de sangue. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela trata desse único homem, o justo, o próprio Jesus. No livro de Hebreus, abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, versículo 15. Vede, não aconteça que alguém se atrase e não alcance a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Irmãos, como que se chega atrasado para a graça de Deus? Aonde nasceu o plano da redenção? No céu. Deus é onisciente, ele criou antes de ele criar, ele já sabia o que ia acontecer. E como que chega atrasado para um negócio que tinha sido criado antes de nós? Estranho, né? Mas o livro de Hebreus mesmo mostra a resposta para essa pergunta. Abram aí a Bíblia de vocês, do que se trata esse atraso? Hebreus 10, um pouco para trás aí, no verso 26. Porque se voluntariamente continuamos pecando, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já o quê? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Entenderam? O limite da graça de Deus, ele está diante da consequência de constantemente a pessoa viver pecando e pecando e pecando e pecando. Por quê? O pecado voluntário, lá no santuário, ele não tinha oferta. Tinha oferta pecado voluntário? Não tinha. Como eu falei, pecado significa cair. Então, se há um pecado consciente, que ele se repete vez após vez, infelizmente já não resta sacrifício. E quem que foi batizar no Jordão e ouviu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem que é o sacrifício pela humanidade? Quem que é o sacrifício pelo pecado? Então, quando pecamos conscientemente, constantemente, já não resta mais Jesus na nossa vida. Então não resta advogado, não resta sacrifício. Entenderam? Agora sim, pecado é um problema. Vamos lá. Hebreus 6, no versículo 4, do 4 ao 6, tá? Porque é impossível que aquele que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o quê? Arrependimento, crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Irmão, você sabe o que significa ignomínia? Eu peguei no dicionário para ficar mais fácil de traduzir aqui. Vamos lá. Mas primeiro, vai falar aqui que a gente provamos a palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Mas bem acima, você vai ver que falou o quê? Que foram feitos participantes do Espírito Santo. Então, quando a gente peca constantemente, a gente deixa de participar da obra do Espírito Santo. Segundo Jesus, o que o Espírito Santo viria fazer, o Consolador? Viria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é o que cometemos, certo? A justiça é Cristo. A justiça de Cristo. Porque agora somos justificados por Cristo. Ele é advogado. E somos justificados pelo quê? Pela fé em Jesus. A pessoa que constantemente peca, que ela já não se arrepende mais, como foi citado aqui, ela tem fé em Jesus? Ela pode até saber da existência de Jesus, porque ela aprendeu. Aqui está falando que as pessoas que já foram iluminadas, mas continuam no mesmo pecado, continuam negando a graça divina e o Espírito Santo,
Infelizmente, elas estão crucificando Jesus para si mesmas. Mas eu vou ler aqui para vocês o significado de ignomínia, que fica mais prático também. Grande desonra infligida por um julgamento público, degradação social, opróbrio, caráter daquilo que degrada, humilha, ação, palavra que desonra, que envergonha. Publicamente estamos envergonhando o nome de Cristo. Mas não é assim mesmo? Quando as pessoas saem da igreja, escolhem as suas vidas, elas não passam a humilhar o nome de Cristo? Cospe na cara do sacrifício que Jesus fez na sua vida, comendo o que dá na telha, voltando a beber, voltando a fumar, voltando aos velhos hábitos. Quando Jesus se encontra com Pedro, depois da ressurreição, a primeira pergunta que ele faz para ele é o quê? Simão, tu me amas? É claro, Senhor. Amo, claro que amo. E aí ele repete. Tu me amas? Senhor. Mas é claro, ele era mais afoito, né? Mas é claro. Aí ele, tu me amas? Aí ele entendeu. Baixou a cabeça. Senhor, tu sabes mais que tudo. Aí tu apacenta minhas ovelhas. Quando tu era novo, né? Tu te cingias a ti mesmo. Mas agora não. Chegará o dia que outro irá te cingir. E ele aceitou. Ele voltou para o que ele fazia antes. Ele tinha parado de pescar para virar pescador de homens. Mas ele voltou a pescar com medo. Ele não entendeu o plano da redenção. Ficou com medo porque viu Jesus crucificado e sepultado. Então ele ficou com medo. Ele voltou aos velhos hábitos. Voltou a pescar. Jesus se encontrou com ele e falou para ele, praticamente assim, você vai ter uma nova chance. Só que nessa nova chance, o preço é a vida. Foi caro, mas está guardado o galardão dele. Né? As pessoas, vamos para a atualidade, elas alcançam o limite da graça quando acontecem algumas coisas. Eu tenho 3 vídeos aqui para passar, a mensagem é curta, ele tá na área de trabalho aí. São 3 histórias, curtinhas, com essa paciência dos irmãos aí. Escuta histórias emocionantes. E hoje o Alexandre, que tem apenas 45 anos de idade, nos contou um pouco sobre a sua vida. E já no início ele nos falou como entrou no mundo das drogas. Eu comecei com 13 anos de idade. Eita, craque. Pô, faz 30 e cacetada, pai. 30 e poucos anos. Tem um tio, irmão do meu pai, separou da mulher, aí veio passar umas semanas em casa. Meu tio usava essa droga. Aí eu comecei a achar, tipo assim, os rastros, os vestígios e tal. E, curioso, achei um copinho de Yakult. Eu nem sabia o que era quando eu experimentei. Eu tinha costume de acender o cigarro com minha mãe no fogão. Peguei o isqueiro, queimei o que tinha em cima do alumínio do copinho de Yakult. E depois disso a sua vida não seria mais a mesma. E mesmo com todas essas adversidades ele conseguiu se casar e formar uma família. Com uma esposa e 2 filhos tudo parecia dar certo. Só que infelizmente na luta contra o vício cada vez ele ia ficando mais fraco. E imagina você lutar contra algo por mais de 30 anos. Quando ele percebeu que estava tirando a paz do celular ele optou por sair de casa. E a cada palavra que ele falava os seus olhos se enchiam de lágrimas. Esse vídeo nos faz pensar bem antes de abrir a porta de casa para alguém. E se você... Uma história. Thiago tem 22 anos e ficou muito emocionado ao nos contar sua trajetória. Trocado por isso. 3 anos com mulher e ela vai ser uma semana e... Só que ele já tinha feito o mesmo com ela. Ela me perdoou 3 traições minha, tá ligado? E não parava de contar o quão bom ela tinha sido na vida dele. Ela foi um diamante na lama, eu tava tendo a que ela foi me visitar, ajudou pra... Só que infelizmente a amargura falava mais alto. Beijou o cara na minha frente, pai. Tá bom, né? Ninguém nem aprendendo. E eu espero que ele consiga superar essa situação. Ele também nos contou que está em situação de rua há mais ou menos 3 anos. E que tinha tido 2 filhos com essa mulher. Que ficam com a família dele, pois ele tem a consciência que é impossível criá-los na rua. E é emocionante saber que após o seu término, nós fomos as únicas pessoas que perguntamos como ele se sentia. E como o aniversário dele está chegando, ele pediu para ficar com a autoestima 100% renovada. Eu espero do fundo do meu coração que ele tenha gostado do corte. E se você também... Ele era pastor e teve a sua filha sequestrada. E eu sou o Dionias do corte. Corto o cabelo de pessoas na rua enquanto escuto histórias emocionantes. E no final desse vídeo eu quero que você comente o que faria no lugar dele. Perdi a força de procurar, mas não perdi a esperança de procurar.
Ele, que era conhecido como Pastor Edinaldo, hoje é chamado de Naldo de São Mateus. Infelizmente, ele não conseguiu suportar as pancadas da vida. E até hoje ele não consegue entender por que tudo isso aconteceu com ele, pois tinha um casamento feliz e gerou uma linda menina. E como ele mesmo disse, foi o maior presente que ele já ganhou na vida. Foi aí então que o pior aconteceu. Ele teve a sua filha de menos de 2 anos sequestrada enquanto participava de um convento da igreja. Eu não vi, não, tá dando uma conferência lá. Eu fui pastor, tá dando uma conferência lá para consagração do líder. E enquanto isso, a sua esposa levava sua filha para passear no parque. E um pequeno descuido foi o bastante para que raptassem a filha dele. Desaparecida em 2005, até hoje ela nunca mais foi encontrada, o que levou sua esposa para uma depressão profunda e acabou com um casamento de mais de 15 anos. Foi aí que ele começou a vender tudo o que tinha em uma busca incessável pela filha dele. Fiquei procurando até 2019 ainda procurando. Aí perdi a força de procurar, mas não perdi a esperança de encontrar. E você, o que faria no lugar dele? Eu conheço, já era por aqui, Mas você acredita no Deus do impossível? a minha maior esperança é encontrar. Dia 22 de fevereiro faz 22 anos. Se alguém tiver notícia, por favor, entre em contato comigo aqui, a estação do Monotrilho. E que Deus abençoe. Agora eu vou pôr vocês na parede. Nos 3 casos, esses 3 estão em pecado? Sim ou não? Todos são usuários de droga. Situação de rua, crack. Os 3 estão em pecado? 1 Coríntios 3,16 fala assim: vós sois o templo, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Mas é como eu falei, o que a gente leu lá em 2 Pedro 3, 9? O que a gente leu aqui? O plano da redenção é para todos. Então há arrependimento. Volta lá em 2 Pedro 3, 9, para a gente analisar o que Deus tem a dizer com relação. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns a tem por demorado. Porém, ele é longânime conosco, não querendo que ninguém se perca ou pereça, mas que todos venham a se arrepender. Talvez alguns caíram nessa vida sem conhecimento. Mas o terceiro tinha ou não? Ele era o quê? Ele era pastor. Eu estou tratando de pessoas, estou tratando de situações aqui. É uma pressão muito grande. Ele teve uma filha sequestrada. Só que a vida do evangelho é bem complicada, né? Porque nós tivemos aí, a Bíblia está repleta de histórias assim, os mártires da Idade Média, as aflições seriam muitas mesmo. Satanás não brinca de ser Satanás. É justamente os servos de Deus que ele vai contra-atacar. E é nessa área, para que as pessoas cauterizem suas mentes. O que levou esses homens a ficar continuamente em pecado? Ainda há arrependimento para eles. O Espírito Santo está trabalhando. Afinal de contas, esse rapaz que está cortando o cabelo deles, ele não está representando Jesus para eles? Não é uma oportunidade, uma boa ação? Não sabemos o impacto que teve isso na vida deles. Você viu o primeiro? Eu não sei se vocês sabem, é uma pesquisa. A pessoa, depois que ela usa crack, que ela fica escrava, ela fica fria, sem sentimento e manipuladora. Quando dá abstinência, ela manipula, ela chora, inventa histórias para conseguir alimentar o vício. E eu falo por experiência própria, contato próximo com pessoas assim. Mas vamos lá. Mas vamos assim, para entender. Quando é que o pecado vira realmente problema? Quando ele vira hábito. Por quê? Na cabeça do ser humano, hábito não é pecado. Por quê? Eu sempre fiz, é costume. Então o hábito, ele é conquistado quando ele é praticado continuamente. Seja ele bom ou seja ele ruim. Por exemplo, comigo é assim, bateu, levou. Chegou falando bobagem e vai escutar mesmo. Só que vamos entender. Uma pessoa que não tem conhecimento, briga com a esposa, a mulher briga com o marido, aí vem conversar com você, mas está altamente irritado, não tem sabedoria para lidar com as emoções. Você sabe. Você tem a palavra certa. Mas aí a pessoa
vem com ânimo aforado. E aí você devolve na mesma moeda. Quem é o tolo da história? Só que aí você faz uma vez, faz outra. Vai chegar ao ponto de você entender que aquilo ali faz parte do seu caráter mesmo. É normal. Outro ponto. Fofoca. É pecado, sim ou não? Claro que é. Satanás caiu pela multidão do comércio dele. Comércio é fofoca. E as pessoas cometem. Uma vez após outra. E não é pecado, porque é hábito. Então são maus hábitos. Pornografia. Existe uma pesquisa, eu vi recentemente, que 37% dos cristãos consomem sem culpa. Não veem como pecado. Mas não veem? Não veem. O que a Bíblia fala sobre a imoralidade? Não porei diante de mim coisa má. O Salmo fala sobre isso. E pornografia, entre outras coisas, né? Atrai outros pecados piores. Dá legalidade ao diabo na vida do cristão. Destrói casamentos, destrói vidas. Os estupradores, o aumento deles se deve à erotização da nossa modernidade. Começou na propaganda da cerveja, ou até do cigarro, né? Coisa que não tinha nada a ver. E foi virando hábito. Hábitos. Novela é pecado, senhor? É uma programação, entretenimento, mas na novela tem adultério? Tem assassinato? Tem roubo? A novela, o casal, sempre é assim, né? O marido é opressor, a esposa é sofrida, e o jardineiro é o herói, o cavaleiro que vai libertar ela. Segundo a Bíblia, isso é o quê? 7º mandamento? Adultério. Ela deixa o marido opressor pelo cavalheiro, que era lindo, maravilhoso e salvador. Poético, né? Mas é adultério. E as pessoas ficam torcendo. E aí vira o quê? Normalidade. Então os hábitos, quando eles são cultivados em cima do pecado praticado, ele é um problema, porque ele cauteriza a mente e não há mais arrependimento. As pessoas não se arrependem mais, é normal. Aí é um problema. A nossa sociedade moderna, ela está totalmente contaminada. Nossas crianças têm a boca suja. Todos sabem hoje em dia o que é imoralidade, infelizmente. Por quê? Se não é o ambiente que vive, é o entretenimento. É o desenho, cheio de mensagens subliminares, piadas de duplo sentido. Enfim, uma série de coisas. Tem uns textos do Espírito de Profecia, se tratando justamente da questão dos hábitos, né? Hoje, devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras e atos. Palavras. Atos, então, né? O ato consumado ele é arriscado, mas a palavra, quase nunca você consegue controlar se não tiver uma comunhão com Cristo. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem sua presença. Mas para você buscar Deus, você tem que ter o quê? Costume, hábito de buscar. Se você não tiver, só na quarta, sábado e domingo, é comunhão isso? Não, isso é presença na igreja. A nobre majestade no silêncio de uma pessoa exposta a más suposições e ultrajes. Ser senhor do próprio espírito é ser mais forte que reis ou conquistadores. Nossa alta vocação. Aqui fala de situações, vamos dizer assim, um tanto complicadas, complexas, né? O cristão, infelizmente, às vezes acontece, está no meio de uma discussão, né, entre duas partes, de um casal, não sei, e aí às vezes é melhor o silêncio. Mas para você ter essa sabedoria, quem pode dar? Só o Espírito Santo, né? Pode passar. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. Vê? Satanás, ele não dorme, ele fica criando formas de te manter ocupado. Entretenimento é uma coisa que ocupa muita mente, né? Ninguém
assiste uma série na intenção de ficar lá preso. Assiste o primeiro dia. Né? Tá os coreanos aí, né? O pessoal assiste, eu nem sei o nome daqueles negócios, mas assiste um dia, gostou, assiste outro, chega o ponto de a pessoa ficar curiosa e adiantar o episódio, quer assistir mais e mais e começa a ocupar o tempo da Bíblia, o tempo de cuidar das suas responsabilidades, que também se torna pecado, né? Porque nós temos responsabilidades durante o dia. Né? Pode passar. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudisse-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem a seus mandamentos. Foi o que nós vimos em Hebreus. Não é isso? O Senhor não desculpará. Então, os maus hábitos, eles não têm desculpas. Jesus morreu para perdoar pecados, quedas. Pequei, arrependido, vai a Jesus, vai à cruz. Mas desculpas, não, eu pequei porque a culpa é da irmã lá também, ela me provocou. Tem outros que falam assim, irmão, me perdoa. Eu gritei com você, mas também você procurou. Né? Isso não é perdão. Isso é desculpa. Está pedindo perdão, mas está se justificando. Então vamos lá. Pode passar. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá nova força e renovada graça à alma desfalecida e perplexa. Para vencer o mundo, a carne e o diabo, a oração desvia os ataques de Satanás. Oração sem prática tem como virar hábito? Não tem, né? A pessoa anda orando, um dia ela decide, hoje eu oro, o dia todo. É assim, simplesmente? Vai orar se na sua cabeça não vem o boleto, a novela, o filme, se você não tiver costume. Vai vir tudo, irmão. Satanás não é bobo. Ele vai trabalhar no que você deu legalidade. Lembra? Todos os vícios, seja o que for. Na hora da oração, ele vai pôr em pauta. Para quebrar essa conexão. Pode passar. O hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição causa frequentemente dispepsia. Perguntarão alguns. Que tem isso a ver com as reuniões e comissões? Muitíssimo. Os efeitos da alimentação errada são levados para as reuniões de concílios e comissões. O cérebro é afetado pelo estado do estômago. O estômago perturbado produz estado de espírito perturbado. Indeciso, o estômago doente produz estado doentio do cérebro, tornando muitas vezes a pessoa obstinada em manter opiniões errôneas. A alimentação faz parte do plano da salvação? Com certeza. Com certeza. Está vendo? O que a gente come também glorifica a Deus. Afinal de contas, em Filipenses, Paulo fala, quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória de Deus. Então, o estômago irritado, ele causa uma mente irritada. As pessoas estão tentando se matar no semáforo aí, sai do McDonald's ali já apressado, estão quase passando por cima dos outros no pedágio. Enfim, uma série de coisas. Mas mudar a alimentação sem hábito tem como? Não, quando estiver perto dos últimos dias, eu acho que o decreto dominical sai em 2026,5, 2027,5, não sei. Aí eu paro. Aí você nem pode comprar, a menos que você se renda, né? Fica fácil. Tudo começa pela decisão. E a decisão nasce aonde? Pode passar? Eu acho que falta 2, né? Eu acho que... O que busca sua própria glória está falando apenas de si mesmo. O espírito de interesse egoísta traz sua origem. Mas Cristo buscava a glória de Deus. Falava as palavras de Deus. Tal era o testemunho de sua autoridade como mestre da verdade eterna. A Kézia fez uma gicana aqui muito boa, né? Sobre falar de si e falar do outro. Falar de si na verdade, é extremamente chega a ser até fácil, né? Quando é para engrandecer, mediante pecado, a gente está falando aqui, o espírito que engrandece a si mesmo. Patriarcas e profetas falam que as pessoas que falam de si mesmo, o espírito é de Satanás. Eram os sodomitas, né? Faziam assim. Então, mas, como que a gente alimenta esse espírito de engrandecer o nome de Deus se você não tem comunhão com ele, se eu não tenho comunhão com ele? Tem que ser hábito. Bons hábitos trazem bons costumes. Pode passar. Aqueles que não fazem esforços
decididos mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Pregar o Evangelho. De que forma? Da forma que o Espírito Santo te capacitou. Busque e ele vai te guiar, vai te capacitar. Mas o Espírito Santo não vai te pegar um dia. Você é pregador. Você é obreiro. Você é diácono. Você é diaconisa. Você é do louvor. Não. Se você não tiver o hábito de buscar, infelizmente, essa palavrinha aí, ó, perecerão. Aí 2 Pedro 3,9 não se aplica aos prevaricadores. Então o pecado não é problema desde que haja arrependimento. Porque aí nós temos um advogado no céu. Ainda tem mais um, quer dizer, ou é o último? Eu acho que é o último, né? Ao passo que os que se submetem à influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmos, os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade e seus representantes. Assim se cria o conflito, e os seguidores de Cristo são acusados de perturbadores do povo. Deixa eu perguntar para vocês, vocês são agradáveis no meio que vivem pela sua fé ou são desagradáveis? Pensem com vocês mesmos. Infelizmente forma pejorativa de dizer, né? Mas é esse alvo que nós temos que ter. Para o mundo nós devemos ser desagradáveis. Para pessoas confusas, pessoas leigas, devemos ser agradáveis no sentido de elas ter sede. Assim como a mulher samaritana, ela estava em pecado, mas ela entendeu quem era Jesus. E Jesus incomodou a igreja local na época, assim, ó. Incomodou uma grande equipe, né? Jesus alimentou ali de cerca de 5 mil, fora as crianças e as mulheres. Então, pode arredondar para 15 ou mais, né? E aqueles mesmos ali gritaram crucifica. Então, é um negócio bem complexo de se pensar. Esses bons hábitos, para serem cultivados, eles têm que ser agora, hoje. Não deixe para amanhã. Se você deixar para amanhã, amanhã você vai deixar para depois de amanhã. E depois de amanhã para depois de amanhã. É igual fazer exercício, caminhada, né? Sempre é no mês de janeiro, né? Ou no verão, alguns deixam. Acabou? É o último agora. Quando se torna hábito de vida conversar com Deus, quebra-se o poder do maligno, pois Satanás não pode permanecer perto da pessoa que se aproxima de Deus. Amém, né, irmãos? Mas esse hábito ele tem que ser cultivado ao longo do tempo, né? Eu tive uma experiência, foi agora, quarta. Eu levei um livro para dar para o cabeleireiro. Tinha prometido de ir lá mês passado. E aí eu não consegui. Aí até que chegou na quarta-feira, saí da igreja e levei os livros na bolsa. E chegou um rapaz lá. E ele começou a falar um monte de festa, de bebida, de droga, tudo. E eu estava sentado assim, e louvado seja Deus por isso. E aí eu comecei a falar assim, Senhor, tira esse rapaz daqui, eu não sei quem é ele, mas ele vai atrapalhar que eu entregar o livro, vai perder a espiritualidade, né, do negócio. Tem 2 cabeleireiros aqui, eu queria entregar para um, mas já que tá os 2, eu vou entregar para os 2. E aí eu fiquei assim. Mas foi coisa rápida, eu abri o olho, estava na cadeira. Do nada, ele se calou e foi embora. E glória a Deus, eu não sei, que Deus tenha misericórdia daquele rapaz, mas o assunto que ele estava lá estava sendo instrumento de Satanás. Então, tenha o costume, para retirar até seus pensamentos mesmo, que Satanás vai nos tentar, pela concupiscência de nós mesmos. Né? Às vezes nós somos avarentos, às vezes nós somos egoístas, às vezes nós somos até lascivos mesmo. Então, quando isso vier, repreenda, convoque a Jesus, peça o livramento, porque a mente vai ser o nosso pior inimigo nos últimos dias. Vocês vão ser perseguidos pela sua própria mente. E vamos lá para encerrar, Mateus 12. Vamos ler o restante aí, depois da primeira linha. Fala que, portanto, eu vos digo, né, que todo pecado e toda blasfêmia seriam perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, entendamos. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo?
É a resistência máxima ao pecado. Você peca e não se arrepende. Ou se arrepende, mas faz de novo. Peca, mas faz de novo. Isso é terrível, irmãos. Principalmente nos nossos tempos, né? Nas áreas sexuais. Eu vi um rapaz, um documentário, que a esposa dele era viciada em sexo. E aí ele ia trabalhar. Quando ele chegava, ele tinha que procurar ela nas vielas da rua. Que ela não resistia. Mas ela não nasceu viciada. Começou nessas bobaginhas. Uma revistinha aqui, que é coisa antiga, né? Não tinha tanto acesso à pornografia de hoje. Mas uma revistinha aqui, um conto ali, a programação, né, de TV por assinatura, que era assim, antes, né, um tempo antes. E aí ele passou por essa luta. Então os maus hábitos, ao longo do tempo, ele te destrói. Quero contar só uma parábola contemporânea de um pastor. Eu já falei aqui, mas acredito na época o irmão Lúcio não estava aqui, acho que o Noel não estava também, mas vou contar para vocês entenderem. Havia um pastor numa cidade, e esse pastor, ele arrebatava multidões. Era um homem muito consagrado. Pessoas se batizavam naquela região demais. Os drogados jogavam a droga fora da igreja e entravam. As mulheres deixavam de se prostituir e entravam. Os homens deixavam de roubar, deixavam de matar e entravam. Por causa da consagração daquele homem. E então, houve uma reunião entre Satanás e alguns demônios ali. E falaram assim, nossa, aquele pastor está atrapalhando nosso trabalho naquela região. Então, o que a gente faz? E estavam os 3 piores demônios, né? Segundo conta. E eles falaram, a gente tentou de tudo. E veio um demônio bem velho, menor que eles tudo, e falou assim, não, eu vou lá. Aí eles falaram assim, se nós 3 que somos grandes não conseguimos, você vai fazer o quê? Quem é você? E aí ele falou, Satanás falou assim, não, então deixa ele ir, vai. E ele foi. E o nome do demônio era Tempo. E o Tempo, ele foi olhando a vida do pastor. O pastor se levantava às 3 da manhã para orar e ler a Bíblia. Então ele começou a mexer no sono do pastor. Durante o dia, ele começou a causar briga e contendas na igreja, para que o pastor acordasse e fosse lá mais cedo. Começou a fazer os casais brigar da igreja, que não eram tão consagrados assim, e ele tinha que acordar e ir lá resolver o problema. Ele começou a fazer a esposa do pastor brigar demais. Aí ele já não tinha paz para ler a Bíblia em casa. Ele começou a fazer os filhos do pastor a prevaricarem. Aí ele já não tinha mais tanta confiança assim para estar em casa. Não tinha mais tempo. Tirou o tempo da Bíblia, tirou o tempo da oração em família. Ele tirou o tempo também de ele estar tão presente na igreja, pôs a televisão lá. E aí tá, tudo bem, o pastor continuava pastor. O pastor continuava indo ali fazer algumas responsabilidades, mas tudo por obrigação. Não era mais por consagração. E aí esse demônio volta, em reunião lá com eles, e fala para os 3, agora vocês podem ir. Ele está pronto. O primeiro demônio que veio foi o da lascívia, pôs uma mulher na frente do pastor. Ele caiu da primeira vez. Já traiu a esposa. O outro veio da bebida. O pastor começou a beber. E o outro veio da ganância. O pastor começou a desviar dinheiro. Não foi de uma hora para outra. Foi simplesmente falta de vigilância. E aí ele começou a perder a noção do tempo. Quanto mais tempo ele foi deixando de fazer algumas coisas, mais tempo ele foi deixando também de fazer as coisas de Deus, mas foi fazendo mais coisas de Satanás. Então tomamos cuidado. Tomemos muito cuidado. Agora é tempo de sacudidura. As coisas estão acontecendo. Nós que estudamos as profecias, não somos melhores que ninguém. Só temos mais responsabilidade que todo mundo. Os Estados Unidos estão se unindo com uma religião. Isso não é bom. Parece bom. Isso não é bom. Mas a profecia fala que a besta, ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então, é essa besta que vai perseguir. E para isso, não se preocupe se você não é um desses, mas se você é um perturbador do povo, que alerta o povo, aí sim, você vai ser perseguido sim, mas em nome de Jesus. Essa vida é passageira demais para que a gente se preocupe com ela. Se tivermos que perecer, que pereçamos.
Mas se tivermos que alcançar o céu através de perseguição, que assim seja. Mas que Deus alcance a misericórdia, que nós sejamos alcançados pela misericórdia de Deus. Que Deus alcance esses que a gente viu no vídeo e que estão na mesma situação que ele. E infelizmente, os que caíram na mesma onda desse pastor que eu contei aqui, é uma parábola, mas existem muitas pessoas que começou assim: falta um culto na quarta, falta um culto no domingo, vou só no sábado. Depois vira costume. Logo, logo o sábado deixa de fazer tanta diferença assim. Deixa de orar em casa, deixa de ter comunhão com os irmãos, começa a ter contato mais com pessoas do mundo, começa a aceitar conselhos do mundo, começa a ter mais amizades sinceras, entre aspas, e pegar conselhos dessas amizades. E assim as pessoas vão desviando da fé. Quando verem, já não faz diferença estar na igreja ou não. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos atentos e tenhamos bons hábitos na obra de Deus. Amém?